Certa vez, Jesus disse aos apóstolos: Tenho muito a vos dizer, mas não posso dizer ainda, porque vós não podeis suportar. O que é que Jesus tinha a dizer de tão importante, de tão secreto, que não era a hora deles ainda, porque não haveriam de entender ou suportar? Outra vez, em uma discussão, Jesus fala: Se eu vos falo das coisas terrenas e vós não compreendeis, quanto mais eu falar das coisas celestes. Então é preciso você deixar o preconceito, abrir a sua mente, estudar as escrituras e teorias suficientes para que você entenda a linguagem que a Bíblia quer passar. Muitas pessoas estão presas a enganos por séculos ou até milênios, justamente por causa disso. Não estudam os lados opostos, não abrem a mente para a compreensão geral. Esse tema é um tema que eu queria trazer desde o início, mas somente agora estou apresentando. E eu espero que você não confunda heresia com erro teológico. Heresia é um ataque central à fé de Cristo. E não é isso que vamos tratar. Um exemplo: o fato de você crer que Cristo volta antes da tribulação ou depois da tribulação não é heresia. Quem estiver errado cometeu apenas um erro teológico. Então, não seja um imbecil teológico e saia por aí chamando todo mundo de herege. O tema apresentado hoje aqui, nós chamamos de o sono da alma, a mortalidade. E eu vou provar biblicamente e historicamente que o que Cristo, os profetas, os apóstolos e a igreja primitiva cria era justamente isso. Então não saia daí e fica ligado, porque após a vinheta vamos começar o assunto. Muito bem. Hoje em dia você crê no quê? Que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Mas está errado. Esse pensamento está completamente errado, porque Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e esse homem passou a ser alma vivente. Leia você: Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, ou seja, dois elementos, e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, um produto só a partir de dois elementos, o pó da terra e o sopro da vida. Pense você o seguinte: você é um brinquedo que precisa de uma pilha para funcionar. O brinquedo é feito de barro, de areia, de pó, e Deus soprou nas suas narinas a sua energia, o seu fôlego, para que esse brinquedo pudesse funcionar. E essa pilha nós chamamos de espírito. O espírito não é um ser que mora dentro da carne. Espírito é apenas uma energia de Deus para o seu corpo viver. Então a junção dessa energia que Deus deu ao seu corpo forma uma alma vivente. Então você, humano, de carne e osso, que está vivo, é a junção de corpo e espírito, que é o fôlego de Deus. E você se torna uma alma vivente. É isso que o livro de Gênesis capítulo 2, verso 7 declara. Então alma não é algo que está dentro de você e sai por aí quando você morre. Alma é você. No hebraico, nefesh hayah, que quer dizer alma vivente. Você pode conferir que alma é tratado na Bíblia como vida. Você é uma pessoa viva. Você é uma alma, o que representa vida. Quando Deus forma Adão, esse nome Ad-Am no hebraico significa justamente terra vermelha. E em Gênesis 3,19 Deus dá o destino, dizendo que o homem é pó e para o pó voltará. Observe todos esses versos que estão aparecendo logo aqui abaixo. Eles vão falar de almas. Por exemplo, que Jacó levou tantas almas consigo. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, vai falar que 8 almas foram salvas na arca de Noé. E nós sabemos que eram pessoas. Então, a alma é uma pessoa viva e não um espírito que está dentro do corpo. Se você notar, as Bíblias trazem a tradução pessoa,
mas a palavra que está na língua original é alma, a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus criou uma alma vivente. Então anotem todos esses versos, porque lá não está escrito pessoa, está escrito alma. Então foram salvas 8 almas, tantas almas foram com ele até o Egito. Sempre fala de alma, porque a alma não é algo imaterial. A alma nada mais é do que o corpo com o sopro de Deus que forma uma pessoa viva. Então a alma é uma pessoa, é uma vida aqui na Terra. É um ser vivente. Você quer uma prova de que a igreja primitiva acreditava que quando a pessoa morria, ela dormia e esperava a ressurreição? Basta lembrar que os cristãos não poderiam ser enterrados nas catacumbas de Roma, ou seja, eles necessitavam fazer os próprios locais para enterrar os seus mortos. Então os cristãos passaram a chamar esses locais de coemiterium, que em latim significa cemitério. A tradução na nossa língua é dormitório. Então eles acreditavam que eles estavam dormindo. Por isso deu esse nome coemitério, que é cemitério, e o significado é dormitório na nossa língua. E como foi que essa doutrina da alma surgiu? Calma, eu vou explicar todas as suas dúvidas até o final do vídeo. Essa doutrina surgiu com o helenismo grego de Platão, e ela foi introduzida na igreja no século V com Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como muitos dizem. Até então, nenhum cristão acreditava que depois da morte haveria uma vida. Pelo contrário, eles esperavam a ressurreição dos mortos e assim receberiam a sua recompensa e estariam para sempre com o Senhor. Eu vou responder todas as dúvidas, questionamentos e contradições que você possa ter. Primeiro é importante você lembrar que Martinho Lutero, John Stott, William Tyndale e muitos outros acreditavam nessa doutrina. O próprio João Calvino nomeou essa vertente que Lutero cria de sono da alma. A raiz do significado morte na língua original é o seguinte: apagar, destruir, extinguir, eliminar, tornar pó, desaparecer, deixar de existir. Ou seja, morte não é sair daqui e passar a existir em outro plano, mas a morte humana nada mais é do que dormir. Se você parar para prestar atenção, os profetas falaram em dormir após a morte. Jesus falava em dormir após a morte. E próprio Paulo também fala que nem todos dormiremos. Ou seja, essa linguagem não é usada não como modo figurado, e eu vou explicar agora o porquê. Eclesiastes 3:11 e 1 Pedro 2:9 fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem deseja existir eternamente. Porém, ele não pode devido ao pecado que matou a sua carne, e assim faz com que ele um dia venha a morrer e deixar de existir, como é o significado da palavra morte. Aí você me pergunta: mas Jesus disse lá na cruz para o ladrão de que ele estaria com ele no paraíso hoje. Mas você tem que lembrar que o grego não era palavras separadas, todas as palavras eram juntas e não havia vírgula, não havia pontuação. Então quem traduziu a Bíblia colocou a pontuação onde quis. A forma correta de pontuar seria: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E não eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E uma prova para isso é que Jesus morreu logo em seguida, mas os ladrões ficaram vivos. É tanto que foi preciso quebrar as pernas para acelerar a morte, e mesmo assim demoraria muitas horas. Ou seja, o ladrão não foi para os céus naquele dia, porque só Jesus morreu na sexta. Os ladrões vieram a morrer bem depois. E outra prova que Jesus não subiu aos céus logo que morreu, e nem mesmo antes de ressuscitar, foi que em Lucas 23:43 ele diz a Maria Madalena que não havia subido ainda para o Pai. Ou seja, como é que o ladrão foi para o céu com Cristo naquele mesmo dia, se o próprio Jesus disse que ainda não havia subido para o Pai? Consegue entender que o texto grego realmente foi traduzido de uma forma errada? Jesus não disse: eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Errado. O que Jesus disse foi: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não que ele estaria naquele dia,
mas que Jesus estava dizendo naquele dia. Então Jesus ressuscita e diz que ainda não havia subido para o paraíso, fora esse erro de pontuação. Uma outra prova que os mortos ainda não subiram para o céu, mas estão dormindo no pó da terra, é que o próprio Jesus diz em João capítulo 3, verso 12 em diante, de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Preste atenção o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 17. E diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja só, ele não fala aos que morreram, mas aos que dormem. E continua dizendo: Para não vos entristeceres com os demais, que não têm esperança. Ou seja, se as pessoas estão no céu, Paulo deveria dizer: Pessoal, se acalmem. Todos os seus parentes mortos estão na glória com o Senhor. Mas o que é que Paulo diz? Eles estão dormindo e não precisam ficar com desesperança. E ele continua no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só que ele enfatiza a palavra dormir de novo. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De novo, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Veja só, seremos levados junto com eles, os mortos, os que dormem, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, nós vamos nos encontrar com o Senhor quando? No mesmo dia e momento que os mortos encontrarão o Senhor, porque subiremos juntos. O encontro não será em momentos diferentes, mas tanto os mortos quanto os vivos encontrarão o Senhor no mesmo momento. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí você me diz: ah, irmão, mas existem aquelas almas no livro de Apocalipse que estão clamando a Deus por justiça porque foram mortos. Meu querido, isso é só uma figura de linguagem. Não quer dizer que aquilo aconteceu. O Apocalipse é simbólico, então você não pode interpretar ao pé da letra, literalmente. Essas almas não estão literalmente lá. É só uma simbologia, assim como Gênesis 4, verso 10, fala que o sangue de Abel está clamando a Deus. Como é que o sangue clama a Deus? O sangue não clama, é só uma figura de linguagem. Então, da mesma forma, essas almas de Apocalipse que estão clamando vingança a Deus, justiça a Deus, é só uma figura de linguagem, mas todas elas estão dormindo. Assim como Abel estava dormindo ao ser morto e o sangue dele estava clamando a Deus. É uma figura de linguagem. Aí dizem: ah, mas está escrito em 1 Pedro 3,18 que Cristo foi vivificado pelo Espírito. Claro, o Espírito vivificou Cristo quando ele estava morto e Cristo passou a ter vida novamente. Quando a Bíblia se refere à palavra inferno, inferno é uma palavra em latim. E no lugar, a tradução, tanto grego quanto no hebraico, a palavra é a mesma, é sepultura. Cristo desceu à sepultura, a profundeza da terra. Então a profundeza da terra é o cavar da terra para sepultar. E aí você me pergunta: mas e a parábola do rico e Lázaro, que o inferno estava do lado do céu? Tem um problema, é uma parábola, não é uma história, mas uma parábola. E toda parábola, ela tem uma finalidade: criar algo inexistente para ilustrar algo. Jesus usou essa parábola que ele criou do nada, baseado na crença dos judeus que já estavam paganizados com as crenças babilônicas, com as crenças gregas. Não pode haver um céu do lado do inferno, porque seria um tormento para os parentes que viriam os seus condenados lá. Jesus fez esse cenário apenas para ilustrar uma ação, porque era assim que os gregos criam, que era o mundo dos mortos. Mas a Bíblia não fala isso. O céu não é próximo ao inferno. Isso é uma prova de que Jesus criou algo inimaginável para ilustrar uma resposta que ele queria dar.
Isso não era real. Parábolas não são reais, são contos criados para explicar uma situação. Muitos pensam que ao morrer vão subir e receber a recompensa, mas a própria Bíblia diz que não, e eu vou mostrar versos no Antigo e Novo Testamento. Lucas, capítulo 14, verso 14, diz: a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Veja também Daniel, capítulo 12, no verso 13. O anjo diz a Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ou dormirás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O anjo diz a Daniel que Daniel descansará, ou seja, dormirá. Daniel dormirá o sono da morte e levantará quando? Nos últimos dias, ou seja, no final dos tempos, quando houver a ressurreição, para receber a herança dele. Isso é claro. Olha o que diz Isaías 57. Veja o final do verso 1 ao verso 2. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansa no seu leito os que andam em retidão. O que é leito? O leito, hoje em dia, nós podemos traduzir como caixão, tumba. Então, o leito de sono, o leito de morte, é onde o corpo é colocado. Então, ele descansa onde? No paraíso? Ele descansa no seu leito. Existem muitos versos que falam que o descanso é na sepultura. Ezequiel 18:4 fala que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, então se todos pecamos, todos devemos pagar com a morte. E a morte nada mais é do que a destruição, o deixar de existir, para assim estar longe da presença de Deus para todo sempre. Porque Deus está em todo lugar. Então não tem como você estar no lugar e estar ausente de Deus. Para que você esteja ausente completo de Deus, você tem que deixar de existir, porque Deus está em todo lugar. 1 Coríntios 15, capítulo 50 em diante, diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. E é necessário que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, ou seja transformado em um corpo glorioso para assim herdar o reino de Deus. Não faz o menor sentido sair uma alma de dentro do nosso corpo, ir para os céus e depois Jesus dizer: volta lá na terra que eu vou te ressuscitar para eu te trazer de volta. Não faz sentido isso. Se você já está lá, deixa o corpo aqui. Afinal, você já está desfrutando do descanso celeste. Qual o sentido que faz em você voltar para a terra, para entrar no corpo e ressuscitar para depois voltar para lá? Que importância tem esse corpo sujo e deteriorado, que virou pó? Leia esses versos que vocês vão ver que o próprio salmista e o profeta Isaías falam claramente de que somente os vivos louvam a Deus e os mortos que estão na sepultura estão em inconsciência e nada sabem, não podem louvar a Deus. Com esses outros você pode ler e descobrir o sono da morte. Leia e você saberá do que está sendo tratado aqui. A esperança dos cristãos antigos estava justamente na ressurreição dos mortos, porque eles não criam que havia vida após essa. Então Paulo consola eles justamente para que eles tivessem fé de que um dia os seus entes queridos voltariam à vida, que a promessa que Deus prometeu aos profetas não havia se cumprido ainda, mas se cumpriria no tempo futuro. Seria justamente a ressurreição do corpo juntamente com a glorificação do mesmo. Observe também esses versos a partir de Eclesiastes e vocês verão que nós somos pó e voltaremos para o pó da terra. Eclesiastes 3, do 18 ao 21, fala que assim como os animais, nós também morremos e que todos têm o mesmo espírito, ou seja, todos têm o mesmo fôlego. Então, o mesmo espírito que o animal tem, nós temos, que nada mais é do que aquela bateriazinha, aquela energiazinha que Deus colocou na gente para que pudéssemos ter vida. Olha o que é que Jesus diz em João, capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida,
e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus diz em João 3,16 que somente aquele que crê terá a vida eterna. Como é que uma pessoa pode ir para o inferno e viver eternamente lá, se somente aquele que crê terá uma vida eterna? 2 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo diz que receberá a coroa que está preparada para ele naquele dia, ou seja, não no momento da sua morte, mas no dia do Senhor. Isso aqui é uma prova de que os santos de Deus que morreram esperam ser ressuscitados juntamente conosco. Hebreus capítulo 11, verso 38 ao 40. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a aperfeiçoação dos santos é a transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível. E os mortos, a ressurreição. Ou seja, eles não vão receber isso sem nós. Você quer uma prova que não tem ninguém no céu? João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Apesar de Jesus já ter dito que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, olha o que é que Jesus diz em João, capítulo 14, do verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, Jesus só vai receber a gente quando ele for e voltar. Ou seja, significa que ele vai preparar o lugar e vai voltar para nos receber. Essa volta dele, marcada pelo retorno de Cristo, é que vai acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele só vai vir buscar quando os lugares estiverem prontos. Então significa que no retorno de Cristo é que haverá ressurreição dos mortos, e assim é que os que morreram subirão aos céus. A morte é uma destruição eterna. Olha o que diz João 8, verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então veja que a morte é um estado eterno, mas o eterno aqui significa uma destruição total, eternamente, para sempre. A pessoa será destruída, deixará de existir para sempre. Como eu disse antes, tanto em Eclesiastes quanto 1 Pedro diz que em nosso coração Deus implantou a eternidade, ou seja, o desejo por existir eternamente. A maior angústia é justamente deixar de existir, morrer eternamente. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus garante que aquele que crê nele passará da morte para a vida, ou seja, ainda que esteja morto, viverá. Você morrerá, mas um dia será ressuscitado para receber a glorificação do corpo e viver eternamente, porque somente salvos viverão eternamente. No livro de Atos, capítulo 2, do verso 25 ao 27, e o verso 31 e 34, Davi fala e Pedro replica naqueles versos, dizendo o que Davi disse. O próprio Davi diz e confia no Senhor, dizendo que o Senhor não deixará que ele esteja na morte eternamente. E ele mesmo diz no verso 27 que não deixará a sua alma na morte. Davi fala da alma dele não ficar na morte, que a alma é você, com seu corpo. E logo em seguida ele se refere a Cristo, que não viu a corrupção. Bom, eu espero que tenham gostado desse estudo. É muito extenso, muito amplo, e eu vou continuar esse estudo com um tema correlato nos próximos vídeos. Então fica ligado aí. Se você gosta do nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho para as notificações, se inscreve e divulga para aumentarmos os nossos conteúdos. Nos vemos nos próximos vídeos.